Olá, estamos aqui com mais um Vencer SA, diretamente de Guarulhos, para você de todo o Brasil. Hoje, com um convidado maravilhoso, um profissional com uma carreira brilhante, o Fábio Peloso, graduado em Recursos Humanos, pós-graduado em Gestão de Pessoas, um dos maiores pesquisadores em morfopsicologia, isso mesmo, estudo da leitura do rosto, super interessante. Participou dos principais programas de TV no Brasil, divulgando seus estudos, entre eles o programa da Ana Maria Braga na Rede Globo Televisão. Fábio, seja bem-vindo ao Vencer SA. Obrigado, professor. É uma honra poder estar aqui dividindo o espaço com vocês. Eu que agradeço, todos nós agradecemos, toda a plateia, todos curiosíssimos. Eu estou extremamente curioso, apesar de ter lido um pouco a respeito, é óbvio, mas fiquei numa curiosidade imensa de conhecer um pouco mais da morfopsicologia. Eu tenho certeza que todo mundo está com essa curiosidade aí também, não é? Com certeza. Mas antes de falarmos da morfopsicologia, o Fábio Peloso, meu amigo Peloso, ele não chegou e virou morfopsicologista. Acertei? É isso aí. Rapaz, eu estou ficando craque, hein? Ele teve uma carreira, né? Ele não virou global da noite para o dia. Não. Foi bem antes de eu imaginar que isso pudesse acontecer. E começou como, Fábio? Conta pra gente aí. Na verdade, eu fui durante muito tempo profissional de informática, tá? Trabalhei instalando cabeamento, montando servidor, suporte usuário. E durante esse período, eu conheci, na verdade, dentro da primeira faculdade que eu entrei, que foi de Ciência da Computação, eu conheci um rapaz dentro do ônibus. Ele sentou do meu lado, começou a me descrever, falou: você é tímido, você é isso, você é aquilo, como é que você conhece tanta gente? Eu olhei para a cara, e ele me falou coisas particulares, né? Eu olhei para a cara dele e falei: mas o que é? Você é macumbeiro? Você é vidente? Que negócio é esse, né? Ele falou: não, é que eu estudo leitura de rosto. Eu falei: leitura de rosto? Nunca tinha ouvido falar. Eu falei: que voodoo é esse, né? Aí ele fazia faculdade lá também, eu não sabia. Acabei conhecendo ele, ele pegou ônibus durante 2 anos comigo. Bom, informática, né? Quando a gente sai do segundo grau, a gente quer dinheiro. Então, na ordem, a gente quer ter um carro para conquistar mulheres. Exatamente. Não é isso? É verdade. E aí comprar uma casinha e ter filhos. Isso. E a vida quase que se resume a essas poucas coisas. Eu tinha acabado de sair do colégio, pegava ônibus todo dia, né? Acordava 4h40, pegava ônibus 5h30, aquela coisa padrão. Acho que ninguém aqui faz isso, só eu que fazia, né? Aí comecei a estudar, eu achei interessante, ele veio com um nome diferente do morfopsicologia, chama fisiognomonia. Eu gostei mais do segundo nome. Morfopsicologia é mais fácil de falar. Fácil. Também concordo. Para eu guardar foi difícil. E, bom, eu comecei a estudar isso aí em 93, tá? Então tem pouco tempo de estudo. E a morfopsicologia, ela não é só o estudo do rosto, porque, ao contrário do que todo mundo pensa, a pessoa fala: não consigo entender aquele fulano, ele não veio com o manual do usuário. Não é assim? Né? Principalmente quando a gente está namorando, né? Tem as encrenquinhas, a gente nunca consegue entender por quê. E é engraçado, porque todo mundo vem com o manual do usuário. Todo mundo está aqui, né? E se o usuário cuida bem do seu hardware ou não, né? Aqui dentro, né? Quando o software dá um pauzinho, aqui, ele reflete aqui embaixo. Então é muito interessante. É o que os médicos chamam de doenças psicossomáticas, tá? Então, eu comecei, lógico, aquele negócio de rosto, né? Você não precisa pedir a mão da pessoa para ler, você não precisa pedir data de nascimento para calcular numerologia, e essas coisas funcionam. Tem empresa que procura numerólogo e astrólogo para contratar pessoas. Mas olhar o rosto, ninguém precisa pedir, está lá. É verdade. Eu achei fantástico. Falei: puta, eu vou saber como todo mundo é, só de bater o olho, né? E depois de um tempo trabalhando com informática,
eu já tinha percebido que não era bem o que eu queria, o que eu gostava, o que eu me sentia bem. Mas é aquilo, a gente sai do colégio, o que a gente quer? Dinheiro. Se a gente quer dinheiro, a gente vai olhar o quê primeiro? Qual é a profissão que dá dinheiro? Sim. Não interessa o que eu vou fazer, eu quero dinheiro. Mas esse não interessa o que eu vou fazer, até você trabalhar 7 dias por semana, varar à noite, trabalhar o fim de semana à noite, tudo bonitinho, e você não poder gastar o dinheiro que você tem? Como é que você vai pegar uma mulher, você não vai para balada? Né? É complicado. Viver só de McDonald's é difícil. E você já pegou alguém no McDonald's? Não rola, cara. Não tem jeito. Não. Não tem jeito. Né? Aí, eu sempre gostei de rotas alternativas. Né? Então, se eu tiver que pegar... Eu adoro andar de moto. Eu acabei de chegar de Porto Alegre, eu vim de moto de lá. É verdade. Eu fui de moto, voltei de moto, foram um pouco mais de 3.000 quilômetros. Ele chegou vestido de motociclista, de raleiro, e subiu aqui vestido de Dom Corleone. E como eu sempre gostei de rotas alternativas, eu acabei fazendo cursos paralelos, né, de massagem, quiropraxia, para trabalhar. Já estudava rosto, comecei a estudar corpo. E aí eu entendi que o manual do usuário está aqui e o que você trabalha bem ou não aqui dentro reflete para baixo. Mas você passou quanto tempo em informática para descobrir que não era informática? Olha, eu estou perguntando porque assim, muita gente está ali e faz, rapaz, me perguntaram até onde? Achar, eu estou em dúvida, será que eu estou no caminho certo? Eu digo, olha, essa dúvida você vai ter para o resto da vida. Não é? O caminho sempre é o certo. Não é? Sempre é o certo, porque ele sempre te ensina. O negócio é você estar disposto a aprender. Aprender, ver até onde você pode ir. E o mais difícil, que eu acho que isso é difícil para todo mundo, é o mudar. Sim. Né? Porque, imagina, mais de 10 anos de informática, tinha quase 20, na verdade, de informática, que eu comecei a trabalhar bem cedinho. E aí você fala, né, casado, com filho, tendo que sustentar a família, tudo... Amor, eu vou parar com esse negócio que me faz mal. E vou começar só a trabalhar com massagens, cursos e palestras, e você vai ter que segurar a onda. Tipo assim, ó, vou fazer o que eu gosto, não sei se vai dar dinheiro, não é? Eu não sei se eu vou conseguir pagar as contas, preciso de tua ajuda. E amor, disse o quê? Ela falou que tudo bem, que afinal de contas, né, eu fui abençoado, eu fui agraciado. Ufa! Né? E eu sei ler rosto, né, gente? Se eu escolhesse alguém errado, pelo amor de Deus, né? Por favor. Né? Mas não pensa que foi tudo fácil assim. Você viu minha moto aí, eu tinha uma 950. Né? Você acaba fazendo escolhas. Acabei tendo que vender algumas coisas para manter o padrãozinho ali. Aliás, para crescer nesse padrãozinho também não foi nada fácil. Né? A informática paga bem. Sim. Só que ela te suga de uma forma domingo a domingo. Que você não tem vida. Domingo né? a domingo. Hoje, por exemplo, eu consigo estar aqui no meio da semana, 9 horas da manhã. Né? Tudo bem que hoje eu não vou buscar minha filha na escola. Mas eu faço isso quase todos os dias. Né? Trabalho mais à tarde, um pouquinho à noite. Fim de semana eu trabalho com curso, porque eu adoro fazer isso. Né? E não é todo fim de semana, a gente escolhe uns 2 por mês. Né? Você escolhe onde quer estar hoje em dia. Exatamente. Não é? Eu escolho onde quero estar. É muito mais gostoso, porque hoje eu vejo meus filhos crescendo. Com informática, você podia ver tudo, né? Pela tela do computador. Ainda mais agora com camerinha, fica fácil pela tela do computador. Sim. Mas presencialmente você não está lá. E quantos adolescentes eu vejo crescendo? Pô, meu pai nunca está em casa, eu não vou fazer nada para ele, não, ele não faz nada para mim. Ele te dá educação, ele te dá casa, comida, roupa lavada. O adolescente não percebe que para manter isso tudo, alguém precisa trabalhar. Né? Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, porque alguém precisava trabalhar. Minha mãe professora. O senhor sabe como é que é, professor? Sim, né? muito. Ganha uma fortuna, porque adora o que faz. Muito, milhões guardados, poupados. Se não gosta do que faz, não vira professor. Não vira. Concorda? Perfeitamente.
E meu pai é autônomo. Autônomo é aquela coisa, que nem eu. Tem hora que tem muito, tem hora que não tem nada. Tem hora que não tem nada. Né? Tem que saber administrar isso. Graças a Deus, o que eu escolhi agora está indo bem. Eu não posso reclamar, não. Né? Viu? Ninguém começa fácil. Peloso, área de informática há anos, para chegar e decidir mudar. Essa mudança trouxe ele para a morfopsicologia, leitura do rosto. E aí você quer saber, né? Eu também. Aguenta aí, segundo bloco, 30 segundos a gente volta. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Na pós-graduação Uninassal, você está melhor preparado com professores e coordenadores com experiência de mercado. É um timaço ajudando você a conquistar um grande futuro. Quer ter uma carreira vencedora? Faça uma pós-graduação Uninassal. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4020-9734 e matricule-se já. Ensino à distância ou presencial é na Uninassal, formando vencedores. O negócio é ter foco nos sonhos. Foco e a melhor preparação. Com a pós-graduação Uninassal, você tem corpo docente com experiência prática e cursos nas áreas de comunicação, direito, gestão e finanças, educação, engenharia, meio ambiente e saúde. Venha se preparar, fazer networking e dar um passo a mais na carreira. Pós-graduação Uninassal. Juntos para vencer ainda mais. Inscreva-se já. Voltando ao segundo bloco do Vem CSA, diretamente de Guarulhos, para você de todo o Brasil. Lembrando que hoje estamos com o nosso especialista em gestão de pessoas, um expert na morfopsicologia, estudo da leitura do rosto. Isso, é exatamente isso que lhe deixou curioso, e a mim também, e a gente vai saber agora. Peloso, o que é a técnica de leitura do rosto? Então, professor, ela no fundo ela é muito simples. Ela é muito simples. Eu vou estudar o formato do teu crânio. Ele já começa me dizendo algumas informações. Mas antes de eu começar já a falar um pouquinho de você, eu vou contar só um pouquinho da história, tá? Os egípcios já dissecavam pessoas desde aquela época, certo? Para entender como a gente funcionava. Dali foi para a Índia, foi para a China e os taoístas antigos, eles estudavam o formato e eles queriam entender o comportamento das pessoas, o que levava as pessoas a ter certos comportamentos. Derivando disso, eles viram que algumas rugas, alguns sinais, alguns formatos de rosto faziam com que as pessoas agissem, pessoas com formatos de rosto parecidos, agiam de maneira parecida, semelhante. Se o senhor for analisar, até pesquisas recentes na ciência hoje dizem que um casal, eles começam a se parecer depois de 5, 10 anos de casado, o rosto deles começa a ficar parecido. Por quê? Porque um assume características do outro, quando estão em harmonia, tá? Mas o que o estudo consiste? Imagina que eu consigo ver aptidões das pessoas só de olhar para o rosto dela. Então eu vou ver o formato do crânio, o formato da testa, o tipo do cabelo. Você sabia que alterando o cabelo, alterando uma sobrancelha, você consegue alterar uma característica tua interna? É aquela coisa que acontece quando alguém faz a cirurgia plástica e o médico vira e fala, antes da cirurgia você vai procurar um psicólogo. Né, um analista para você se tratar, uma terapia. Por quê? Uma vez que você faz uma cirurgia, o teu inconsciente tem que dar um resetinho, ele precisa se readaptar àquilo que você mudou no físico. E nisso, se você não tiver uma cabeça bem organizada, você se perde, você vai em picos. Tá? E eu sei disso porque eu fui atrás de fazer uma cirurgia para entender o processo. Tá? Caraca, eu fiquei pensando agora, eu garanto que os meninos do outro lado também estão pensando. Quer dizer que com muitos anos de casado, você fica parecendo-se com a esposa. Então olhe bem para sua sogra, viu, amigo? Preste atenção, hein? Mas a esposa, a gente pelo menos espera que ela tenha as melhores características da sogra, né? Todos esperam. Nem sempre acontece.
Não, mas hoje está fácil. Não gostou, Hoje está fácil, né? hoje está fácil. Esse é o Apesar de problema. que ninguém casa pensando em se separar. Pelo menos eu não... Eu conheço alguns que casaram, viu, Peloso? Já com contrato, ó, se a gente se separar, como é que fica? Nossa. É complicado. Contrato é contrato. Contrato é contrato. Peloso, diante desse interessantíssimo, né? Você traz a história aí, tudo está na história, né? Basta a gente querer aprender e descobrir, Está né? tudo na história. E aí você começou a desenvolver a sua carreira em que ano? Você falou em 90 Bom, eu comecei a estudar leitura de rosto em 93. e começou a atuar com? Eu Em que ano? comecei a atuar com isso em 2006. Quer dizer, mais ou você menos. passou 13 anos se preparando para dizer, agora eu sou Agora eu um vou. profissional de leitura de rosto. Como é que eu comecei isso aí? Eu estou perguntando isso porque o aluno está... Quem está aí do outro lado, né? Fez 4 anos de faculdade, agora foi expert. Né? Vejam só. 13 anos de estudo para dizer, agora eu estou pronto para o mercado me respeitar. Estudo e prática. Estudo e prática. Porque que é importante. lógico, você começa a ver as características nas pessoas. Ah, você sabe ler rosto? Fala um pouquinho de mim, Eu estou até com medo, não fala de mim não. né? Eu não quero saber não. Você sabe que uma das coisas que eu aprendi durante esse tempo todo lógico, uma ou outra característica a gente até fala em público, mas se você tiver que conversar sobre isso com alguém, é isolado. Por quê? Porque às vezes você fala coisas que a pessoa não quer que os outros ouçam. Sim. É muito pessoal, né? Você consegue ver traumas, você consegue ver processos de infância, tá tudo marcado além de ali. que, Peluso, eu acredito que a maioria das pessoas, quando te perguntam, eles só querem ouvir as coisas boas, ou não? Ninguém tem coisa ruim. As pessoas não existe característica ruim. Nem assim, que atrapalha um pouquinho? Existe atitude. A atitude é que vai atrapalhar um pouquinho. A característica, eu falo que é que nem energia elétrica. Ela está lá. Você pode acender a lâmpada, você pode salvar uma vida recuperando. Olha, Peloso, e tem gente que tem energia 380, viu? É? Tem gente que tem. Mas é isso. O que a gente vê são tendências, né? E por que tendências? Porque você precisa do meio ambiente para despertar a ação da pessoa. Né? Uma característica que eu falei do nariz dele, eu não vou poder segurar isso comigo. Vou ter que colocar isso em público. Ah, é? Né? Aham, prepara-se, Então fica de perfil para o pessoal ver o formatinho do teu nariz. Tá? Tem troco, viu? Tem troco, né? Tem troco. Mas o nariz, eu podia falar de outras coisas, você que Não, sabe. fica no nariz. Fica no nariz. O nariz dele é curvo, como se fosse o nariz de um gavião. Tá? Esse tipo de nariz é interessante porque, assim, ele é uma pessoa que ele não gosta de rotina. Então, ele procura sempre inovar por conta desse narizinho dele. Tá? Comecei a gostar do meu nariz. Até hoje eu não gostava dele. E tem uma outra coisa, ele é altamente competitivo. Então, dependendo do local onde você colocar ele para trabalhar, ele vai pegar as outras empresas, ver como as outras empresas estão funcionando e ele vai fazer melhor. Não só pela empresa, mas porque foi ele que trabalhou para modificar isso. Isso só pelo nariz. Tá? Então, eu tenho milhões de outras informações. A partir de hoje, psicóloga, estou lhe dispensando. Viu? Preciso mais de você, não. Acabei com o trauma que ele tinha no nariz, tá vendo? Eu sei das coisas. Não, mas você acertou em tudo. Sensacional, impressionante. Pro oriental... Eu estava nervoso. Quer dizer, parece com o Luciano Huck. Algo desse tipo, né? Mas foi bom, hein? Mas tudo tem o contraponto. Não, deixa o contraponto para depois, lá na sala do café. Onde se estuda essa técnica? Aqui no Brasil não se estuda. Tá? É uma coisa... É engraçado porque você vê no México, você vê na Espanha, você vê na França, você vê Portugal, tá? Mas aqui no Brasil você não vê isso. Né? Imagina que eles estudam a criminologia. Se você for pegar aquele rapaz que foi pego no ônibus com a estudante essa semana, Sim. você vai ver, por exemplo, que a sobrancelha dele é toda bagunçada. A sobrancelha me traz informações
sobre o como o meu pensamento vai fluir. É a ação do meu pensamento. Então, eu estou pensando em alguma coisa. Como é que eu vou agir? Você pega Einstein, por exemplo, lembra que eu falei que são características. É como você trabalha essas características é que vai dizer se é positivo ou negativo. Einstein era um cara fora da época dele. Ele era revoltado, ele não gostava da escola tradicional que ele tinha. Então, o pensamento dele era bagunçado, você via isso na sobrancelha dele. Então, ele conseguiu criar tudo o que ele criou por conta disso, de não gostar de seguir regras, né? Você sabe que, eu vou confessar para vocês aqui, eu até passei a maquininha para cortar a sobrancelha para vir para cá, porque o professor Inácio falou que ia ser filmado, eu falei, putz, não dá, né? Mas quando eu vou fazer palestras, quando eu vou produzir alguma coisa no computador, porque hoje tem muito disso. Você vai lá, modifica alguma coisa, mas você está com o celular o tempo todo. Você está no computador o tempo todo. Então, o tempo todo você manda mensagem para o teu inconsciente, olha, eu mudei, eu quero mudar. E as pessoas fazem essas mudanças, mas não entendem o que elas estão afetando, né? E eu bagunço toda a minha sobrancelha, assim, eu faço tudo assim, quando eu vou criar alguma coisa. E saem, deixa eu voltar para cá, né? E saem trabalhos bons ali. Agora pensa, só para ter uma ideia de como a coisa funciona. Quando a gente se assusta, a primeira coisa que acontece, quando você vê um rato passando aqui na frente, desse tamanho, o que você faz? A primeira coisa é arregalar o olho, certo? Arregalar o olho. E a segunda coisa é arquear a sobrancelha, tá? Pessoas que têm o olho naturalmente mais aberto, elas querem enxergar mais, elas são mais curiosas, tá? E a sobrancelha arqueada, ela me dá a informação de que eu sou cauteloso. Aí tinha uma moda um tempo atrás aí que a mulherada pegava e fazia aquele... Sim. Né? Aí você imagina uma pessoa que tem o olho naturalmente aberto, tá? Que já é... Veja, eu me assustei, eu arregalo o olho, porque eu preciso enxergar o que está acontecendo. Então ela já é cautelosa. Ela vai lá e faz a sobrancelha daquele jeitinho, né? Aquele acento... Não é nem acento circunflexo, é um... Fica parecendo um palhaço. É a sobrancelha do palhaço, perfeito. Né? O que ela fez com ela mesma? Ela colocou muito mais medo e muito mais cautela... Em quem está olhando. Para ela. Porque ela está olhando, né? Quem está olhando, se gostar, aceita do jeito que é. Eu sei disso porque minha esposa gostou de mim do jeito que eu sou e ó, né? Então tá ótimo. Agora, imagina você, uma pessoa que já é, que não é o teu caso, mas uma pessoa que já é medrosa, que já tem os seus medos, e hoje a sociedade tem muito disso. Sim. Você reforçar uma característica que pode te deixar preso dentro de casa. É complicado. Tá? Eu consegui, por exemplo, eu com outro amigo meu trabalhando juntos, uma moça procurou a gente porque ela estava prestes a cometer suicídio. Segura, porque o problema do século é depressão, é suicídio. Você quer saber como é que ele aguarda no próximo bloco? A gente volta já. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Na pós-graduação Uninassal, você está melhor preparado com professores e coordenadores com experiência de mercado. É um timaço ajudando você a conquistar um grande futuro. Quer ter uma carreira vencedora? Faça uma pós-graduação Uninassal. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4020 9734 e matricule-se já. Ensino à distância ou presencial é na Uninassal, formando vencedores. O negócio é ter foco nos sonhos. Foco e a melhor preparação. Com a pós-graduação Uninassal, você tem corpo docente com experiência prática e cursos nas áreas de comunicação, direito, gestão e finanças, educação, engenharia, meio ambiente e saúde. Venha se preparar, fazer networking e dar um passo a mais a carreira. Pós-graduação Uninassal. Juntos para vencer ainda mais. Inscreva-se já.
Estamos de volta ao terceiro e último bloco do nosso Vencer-se-á, o seu programa na web de empreendedorismo e intraempreendedorismo, hoje com o Fábio Peloso, um expert em leitura do rosto. Sorte sua de não estar aqui, que ele está me analisando. Voltando, o suicídio. Então, eu estava falando da moça que a gente recebeu, que estava depressiva. Ela tinha essas características, o olho bastante aberto, né, a sobrancelha arqueada. A gente fez algumas mudanças no visual dela. A gente pegou uma pessoa que trabalha com visagismo, isso a mulherada deve ter ouvido falar. Como é o nome? Visagismo. Visagismo. Ele vai trabalhar a tua mudança de visual. Tá? O visagista original, que surgiu lá na França em 1927, ele estuda o comportamento através da tua imagem e ele modifica a tua imagem para modificar o teu comportamento. Então você modificou a imagem dela. Para modificar o comportamento. Conseguiu? Tá? Ela morreu? Não. Mas ela casou. Um pouco depois. Né? Eu não sei se foi melhor ou pior. Bom, pelo menos agora ela tem alguém que cuide dela. E uma das queixas dela é que ela se sentia muito sozinha. Ah, então foi bom. Então, para ela Então, foi bom. Muito bom. Né? Para a gente também, porque se ela se mata, por exemplo, como é que ela vai passar em consulta com a gente depois? Não vai. Foi excelente. Né? Muito bom. Fideliza o cliente. Ô, Peloso, uma coisa que eu fiquei curioso. Não aprende no Brasil. Peloso aprendeu onde? Bom, livros. Né? Apesar de você não ter escolas que ensinam isso, você tem livros. Eu li muitos em português, espanhol, inglês. Não que eu seja fluente, né? Mas o Google está aí para isso. Né? Ele te ajuda bastante. E quem foi, assim, as suas maiores, diga assim, a sua maior referência na área? Olha... Todos nós temos uma referência naquilo que nós nos predispomos a fazer. Então, tem o professor Moisés Codina, ele é morfopsicólogo lá da Espanha. Tem Henry Lin, que é... Continue. Ele é japonês. Tem vários autores. Eu sou ruinzinho de nomes, tá? Mas se vocês quiserem depois, eu passo a lista, não tem problema nenhum. O que acontece é que eu sou um cara que precisa ver a coisa funcionando para entender e confiar. E falar em funcionar. E aí a pergunta que todo mundo está esperando: como é que funciona a leitura? Então, eu vou ver o formato da tua testa. Então, quanto mais alta a testa, mais rápido eu assemelho a informação. Quanto mais larga, mais eu consigo entender as coisas, ou mais abertura eu tenho para processos novos. Tá? Quanto mais fechadinha a testa, mais focado. Quanto mais aberta, mais avoado. O formato do rosto, isso a ciência atual explica, né? Eu tenho a parte mental, a parte sentimental aqui no meio e a parte de ação. Como é que eu sei se uma pessoa é sentimental? Eu vou ver a largura, o que é mais largo aqui? Como é que eu sei se uma pessoa é mental, se o mental dela... A gente sempre teve aquele amigo dentro da sala de aula que tem aquele cabeção, né? Aquela testona enorme, acaba sendo uma pessoa até meio chata, porque ele tem muitas ideias, ele fica voado o tempo todo e na hora de colocar em prática, não vai. Né? Quais são as pessoas práticas, os bons vendedores? São aqueles que têm o queixão quadrado. Eu faço, assim, eu comparo muito, por exemplo, com super-heróis. Todo super-herói, ele tem o queixo quadradão, não tem? É verdade. É o cara da ação. É e o bandidão lá, o vilão, normalmente... O queixo afundilado. Isso. É quadrado, né? Não é fininho. É verdade. Ele é queixudão. E o bandidão lá, normalmente, ele tem aquela cabeça enorme, tudo. Ele só não conta com o superpoder do outro, né? É verdade. Aí você vê o super-homem que vai resgatar a mocinha que está caindo lá, ele atravessa prédio, ele arrebenta tudo, porque ele não pensa, né, meu? Ele tem super velocidade, ele tem super tudo. Ao invés dele pensar para agir, não. Ele age, pega a mocinha,
né, causa um prejuízo lascado e tá lá. Salvou, o que importa é salvar. Né? Agora, se ele tivesse um bom pensamento, ele não ia precisar quebrar nada no meio do caminho para salvar todo mundo, né? Ele ia fazer o contraponto do vilão, que é o ser pensante, né? Então, e é engraçado porque você vê isso nas histórias em quadrinhos, você vê nos desenhos animados, tudo isso está no inconsciente coletivo de todo mundo. Todo mundo aqui sabe ler rosto. Por exemplo, para que serve a orelha? Além de segurar os óculos, né? Tem muita gente que fala que é só para segurar óculos, mas é mentira isso. É para quê? Ela não traz o som do ambiente para dentro do teu ouvido? Então, quem tem a orelha mais aberta são pessoas que gostam de ouvir. Quem tem a orelha mais colada são pessoas... aí você vê o tamanho, né? Se ela é grande, se ela é pequena. Né? Pessoas que gostam de ouvir, elas têm a orelha grande. Mas se ela é colada, ela é um pouco mais agressiva e um pouco mais de ação do que a pessoa que tem a orelha aberta. O Dumbo, pessoas com a orelha aberta não parecem meio bobonas? É verdade. Porque dão ouvido para todo mundo. Elas escutam todo mundo. Então, você está numa empresa, você tem uma vaga lá na sua empresa. Quais são as características dessa vaga? Se você me passar as características da vaga, eu não sou bom de desenho, mas eu descrevo para você os traços que a pessoa precisa ter no rosto. Sensacional. Né? Eu acho que isso é fundamental para todo mundo. Se eu soubesse que o meu negócio é trabalhar com pessoas, quando eu comecei informática, eu não teria começado informática. Eu teria começado outra coisa. Né? Se eu pegar o meu filho nasce com aquele cabeção enorme, com aquela testa monstro, o que eu vou fazer com ele? Eu vou colocar ele para esporte coletivo, que é para ele aprender a entrar no meio. Porque quem tem a testa muito grande, a gente fala do mundo de Bob, né? É o Fantástico Mundo de Bob. O Fantástico Mundo é pura imaginação, é pura criatividade. Né? Ao invés de eu colocar ele num cursinho de xadrez, que ele vai ficar sozinho com põe ele num esporte coletivo, onde ele vai ser obrigado a aprender a trabalhar com o coletivo. Né? E aí você desenvolve, porque, ao contrário do que a medicina diz, você cresce, você se modifica o tempo todo. Vai depender só da tua mente. Se a tua mente está aberta, você está aberto, você não envelhece. Porque velho é aquela coisa que não aceita mais ninguém, vive no passado e não serve para mais nada. Agora, o idoso não. O idoso é aquele que está sempre aberto, sempre à procura de novas informações e... Se atualizando. Se socializando. É isso aí. Caraca, quanta informação. Hoje, se o programa tivesse 30 horas, não dava tempo da gente entender e aprender mais sobre a morfopsicologia. Você daí do outro lado, você do Brasil inteiro, entendeu? O Peloso trabalhava com informática e resolveu empreender. E aí ele foi sair do Oceano Vermelho, da disputa predatória por preço, porque o ramo de informática é uma briga de preço incrível, e foi para o Oceano Azul. Não é? Ele foi empreender numa área fácil, tanto que você não aprende em lugar nenhum no Brasil, de tão fácil que é. Não é? E foi estudar 13 anos para começar a trabalhar com essa técnica, e hoje é o maior nome no Brasil da morfopsicologia. Você está gostando? Você gostou? Só que o programa acabou. Não é? Mas Peloso vai dar para você. Peloso vai passar para vocês. Peloso, quem quer aprender, conhecer seu trabalho, como é que faz? Tem um site, porque tudo hoje tem que ter site. É um site difícil de guardar o nome, ele chama leituraderosto.com.br, né? Eu acho que mais difícil do que isso. Lá tem muito vídeo, tá? Tem meu canal do YouTube, mas lá você encontra o link para o canal do YouTube. Tem muitos vídeos, palestras, material para você começar a estudar, porque eu não tenho medo de divulgar, eu não tenho medo de dividir. A questão é o seguinte, se sou só eu que faço, quem é que diz que funciona? Eu conheço meia dúzia que fazem, e fazem bonito.
mas eu preciso ter mais gente, tá? Então, entra no site, vai estudar, vai atrás de informação. A internet tem informação pra caramba. Se tiver dúvida, entre em contato, eu tiro sua dúvida, não tem problema nenhum com isso. A gente está aqui para dividir informação. Vai que acontece alguma coisa amanhã, eu parto dessa para que o pessoal fala que é melhor, não sei, né? E como é que fica? Ninguém fica sabendo como funciona? Entra no site, vão ver os vídeos e qualquer dúvida, manda e-mail. Eu respondo tudo. Demoro, mas eu respondo. Mas responde. Ele demora porque ele não está vendo seu rosto para responder mais rápido, tá? Estamos chegando ao final de mais um Vencer S.A., diretamente em Guarulhos, com esse convidado sensacional, o Fábio Peloso, o maior especialista de leitura de rosto do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima quarta-feira. Aquele abraço. Tchau. Agora, alguém preparou pergunta? Opa, lá na ponta. Inácio. Só um minutinho. Ó, veja como a testa de Inácio é grande, ele esconde com um topetinho. Quem que é que vai falar? Eu achei que ele fosse correndo até lá, rapaz. Ele estava maratona, hein? É para perder peso. Bom dia, eu sou a Gisele, estudante de psicologia do 4º semestre. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e dizer que foi um prazer ter participado e a oportunidade de ter compartilhado, né, um pouco desse conhecimento com a gente. E assim, eu achei tão interessante, eu notei tanta coisa em relação à questão de não existir o estudo no Brasil. Você já pensou em alguma forma de introduzir e popularizar? Assim, eu já percebi que tem o site e tudo mais, mas alguma forma, partindo do ponto de vista da educação mesmo, de ter alguma formação, uma pós, alguma coisa assim, uma especialização? Eu tenho uma meta, né? O professor Antônio Inácio sabe. A minha ideia é colocar isso dentro das universidades, tá? Para isso, eu fiquei sabendo que tem uma universidade nos Estados Unidos que ensina leitura de rosto para curso de doutorado, tá? Então, eu vou fazer a minha pós-graduação, o meu mestrado ano que vem lá, tá? Defendendo a tese em cima da leitura de rosto num curso de administração, e pretendo fazer o doutorado, e enquanto isso eu vou começar a ver no MEC como é que a coisa funciona, porque assim, existe faculdade de visagismo, tá? O visagismo é algo semelhante, tá? Ele não é tão profundo quanto a leitura que eu faço, quanto aquilo que eu estudo, tanto é que tem muitos visagistas que vêm fazer curso comigo, porque assim, você mudar a sobrancelha de alguém, você mudar a cor do cabelo de alguém, você vai estar trabalhando a estrutura interna. Na verdade, a pessoa quando chega lá para mudar um cabelo ou mudar uma sobrancelha, ela já tem a mudança interna, ela só vai se adequar a isso. Porque o cabelo, ele expressa o nosso pensamento. É engraçado, né? O formato de cabelo expressa como a gente pensa. E a forma com a qual a gente penteia mostra se a gente está mais expansivo ou se a gente está mais retraído. Então, existe faculdade disso aqui. A minha ideia é expandir esse conhecimento para uma coisa mais ampla, né? Então, eu tenho ideia sim, e estou indo atrás disso. Muito bom para a gente, né? Alguém mais? Nenhuma pergunta mais? Sério, quem é da área de psicologia? E não gerou curiosidade em pergunta nenhuma, eu não acredito. Pode perguntar. Só um minuto, o microfone está indo. Ok, bom. Fisiognomonia, ela vem do grego, né? É a leitura da imagem, tá? Então, gnomon, o físio é a sua fisiologia, e gnomon é o que conhece, né? Então, é o conhecer a fisionomia ali, tá? Então, você tem várias formas de chamar.
você tem o visagismo, fisiognomonia, morfopsicologia, morfopsicoanálise. Psicólogo, normalmente, as faculdades de psicologia não levam muito isso em conta aqui no Brasil, porque a ciência aqui ela é meio atrasada. Tá? Ela vai muito para os fatos que eu posso reproduzir dentro de um laboratório. Por exemplo, ela aceita a acupuntura porque ela viu resultado. Agora, a forma de tratamento com a acupuntura é uma coisa que a ciência não entende, a ciência ocidental. Tá? Mas ela sabe que funciona. A leitura de rosto, ela tem o seu lado subjetivo, sim. Ela tem o seu lado subjetivo. Mas se você colocar em prática, você percebe que a coisa funciona. Mas para a gente entrar no âmbito científico aqui no Brasil, isso é bem complicadinho.